Olá, aqui é Sérgio Miranda, do jornal Extremo Leste SP. Estamos aqui no prédio da Prefeitura de São Paulo. Ao meu lado, nosso entrevistado de hoje é advogado de formação, já participou de associações de bairro, já foi conselheiro de CARDES, foi até também síndico. Considerado por todos como um bom gestor, foi escolhido pelo então prefeito Bruno Covas para comandar a subprefeitura de Vila Mariana. Também já foi assessor da Casa Civil do governo Alckmin e secretário da mesma pasta, e ainda secretário estadual de turismo. Está também trilhando o caminho com orgulho, com dedicação da sua mãe, deputada Zulaí Cobra. Atualmente é o secretário da Casa Civil, escolhido pelo prefeito Ricardo Nunes, e responsável por coordenar ações de transformação do centro de São Paulo. Secretário, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aí conosco, dividindo informação e conhecimento com as pessoas que estão no extremo dessa cidade de São Paulo. Estou aqui entrevistando o secretário Fabrício Cobra Arbex. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aí com os ouvintes, né, com a nossa Zona Leste, tão importante de São Paulo, tão populosa e tão importante dentro do nosso dinamismo urbano dessa grande metrópole, que é um país, né, 12 milhões de habitantes, é um país, né, tem países no mundo que são bem menores que a cidade de São Paulo, e as duas regiões mais populosas, que é a Zona Sul e a Zona Leste, né, a Zona Leste, até pela conurbação com as cidades vizinhas, né, que é uma cidade extrema, uma região de extrema importância aqui na nossa cidade. Perfeito. O senhor está com uma missão, um desafio, um grande desafio, que é cuidar do centro, não só do centro, mas especificamente cuidar de ações que vêm resolver questões do centro da cidade de São Paulo. E é um grande desafio. Para isso, o senhor tem que ter ali envolvimento com vários órgãos, várias secretarias, e eu acredito que esse seu perfil conciliador e de gestor tem ajudado. Nós vamos falar um pouquinho sobre os projetos aqui do centro, depois vamos falar um pouquinho sobre a questão do extremo leste, mas eu queria que o senhor nos trouxesse essa informação das coisas boas que estão acontecendo no centro de São Paulo. Claro, a Casa Civil, ela tem como função principal essa articulação com a Câmara dos Vereadores, projeto de lei do Executivo, essa articulação importante política, articulação com a sociedade civil, mas é uma secretaria meio do gabinete do prefeito, assim como a secretaria de governo, que faz uma articulação mais interna das pastas, das ações importantes do governo. O Todos pelo Centro nasce na sanção do PIO Central, que é o projeto de intervenção urbana da região central. O prefeito Ricardo Nunes entendeu que havia uma necessidade de maior articulação entre as pastas, né, porque muitas vezes a Secretaria de Habitação está preocupada na entrega de habitação, a da saúde. Então, essa integração, para que você tenha um esforço maior no centro de São Paulo, foi a origem desse nascimento. Então, aqui como uma secretaria meio, uma secretaria do gabinete do prefeito, fazer articulações para que a gente tenha mais efetivação, mais resultado nas ações do centro. Então, essa coordenação tem esse princípio de interligação dentro do governo, né, e de mostrar, de colocar exatamente tudo que tem sido feito nesse governo com relação ao centro. A gente podia dividir em três, né, num tripé importante, né, aqui das ações da prefeitura e não só da prefeitura. É importante destacar as ações do Estado, do governo do Estado, o governador Tarcísio de Freitas, muito próximo ao prefeito Ricardo Nunes, conversam diariamente muito sobre as questões do centro, e a sociedade civil, que é um ator importante dessa transformação. Nada é feito sem a participação da sociedade. Desde o surgimento do Todos pelo Centro foram feitos vários diálogos de participação com a sociedade nos mais variados níveis, né? Seja a população, seja comerciante, seja entidades, seja atores específicos na parte turística, e ouvindo, trazendo as informações e os anseios que esses atores têm com relação ao centro. Mas a primeira parte desse tripé é a questão regulatória, a questão legislativa. Muitas leis foram feitas, né, importantes leis, na verdade, que estão ajudando a essa revolução dentro do centro. Primeiro, a questão do PIO Central. Sim. A cidade tem suas regras no plano diretor, é o manual da cidade com relação a crescimento, o que pode construir, o que não pode, qual altura, comércio, residência. E fora do plano diretor, você tem esses programas urbanísticos, né? Como foi a Operação Urbana Faria Lima, a Operação Urbana
águas praiadas, que gerou muito desenvolvimento para aquela região da cidade. Então, o Pio Central ele traz uma série de regras específicas, diferenciadas, para que o mercado venha construir no centro. Okay. Outorga zero, em alguns distritos com uma série pública, potencial construtivo maior do que a regra normal do plano diretor. Então, são vários mecanismos que as pessoas olham para o centro de São Paulo como um local de atratividade, um local em que o mercado venha construir, né? Nessa micro-competitividade que existe dentro de uma São Paulo. Quando o mercado vai construir um novo empreendimento, ele escolhe a área que traga maiores atratividades. Então, o centro tem já uma atratividade pela localização, o centro, a melhor infraestrutura de transporte, infraestrutura de uma série de questões importantes, equipamentos, de educação, saúde. Então, o centro é o de mais fácil acesso a qualquer região da cidade. Isso já é uma atratividade. O Pio trouxe uma série de benefícios para que a gente possa construir, e a intenção, o objetivo é que 200 mil pessoas venham morar na região central. 200 mil pessoas. Nos próximos 10 anos. O interessante, secretário, é que isso está vindo de cima para baixo, né? Um pouco de costume, às vezes acontece em algumas administrações, e vocês, da prefeitura ou do poder público, né, criar uma solução que imagina ser o certo e levar já longe. Mas eu tenho visto, por exemplo, acompanhando o senhor na Câmara Municipal de São Paulo, na instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Centro, e ali o senhor ouviu 29 lideranças, presidente, consegue, são os conselhos da segurança, associações, e o senhor exatamente ouvindo e dividindo essas informações. Isso que é interessante, essa parceria com a sociedade. Você tem que ouvir, né? Você tem que entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, uma outra lei importante é a lei do retrofit, o Requalifica Sempre. Fala sobre isso. Era uma lei que possibilita. O que acontece? O centro de São Paulo é uma região onde tem os prédios mais antigos. Década de 50, de 60. São prédios que não estão naturalmente adaptados para a legislação atual, de segurança, de acessibilidade. E muitas vezes, né, você tem essa dificuldade de adaptação às normas de hoje. E mais do que isso, é mais caro você reformar um prédio do que construir um prédio novo. Do ponto de vista de projeto. Então, o prédio novo não tem vazio, simplesmente você faz um projeto padrão, sobe o prédio, em 2, 3 meses você tem tudo aprovado e o prédio começa a ser construído. No Requalifica, no Retrofit, geralmente são prédios tombados, que você precisa da aprovação do órgão de patrimônio. Você tem as especificações de cada prédio aqui na região central mais antigo, que pode fazer com espaço de janela, fachada. Então, é óbvio que é um processo mais complexo, né, e um processo de aprovação mais longo. Então, o que foi feito? O que a prefeitura fez? O que o prefeito Ricardo Nunes fez para poder facilitar isso? Mandou esse projeto de lei, em que você gera mais benefícios e incentivos para fazer um retrofit na região central. Então, você reduz o ISS de obra, remite, faz a remissão de dívida que deteu no passado, isenção nos próximos anos, uma série de ações para que, economicamente, passe a ser mais apelativo no mercado fazer esse retrofit num prédio já aqui no centro, fora os benefícios que traz, né, de redução de distância, morar na região central, você tem um metrô andando 5, 10 minutos para qualquer lado, você vai ter uma estação do metrô. Então, essa lei foi muito importante e ela pegou, isso que é o mais interessante. Né? Ela não é uma lei que veio para ser de prateleira, ela pegou. E não é só teoria, porque vocês já entregaram o primeiro prédio. Já o primeiro prédio foi entregue semana retrasada, já sob a égide da lei, mais de 20 projetos já apresentados, 14 aprovados. Antes da lei, teve mais de 20 prédios de retrofit também aprovados. Então, você está vindo num ritmo importante de aproveitamento de uma lei, de efetividade. Né? Mas não para aí, porque a gente também tem que ouvir para ver aquilo que não está andando. Então, houve uma demanda de que os processos precisariam ser mais rápidos na análise de patrimônio, algumas lacunas da lei. Não satisfeito por isso, o prefeito lançou um decreto querendo requalificar rápido para dar celeridade a esses projetos, e o projeto de lei que fala do triângulo está adaptando e alterando algumas questões da lei para sempre dar rapidez. A linha mestra é rapidez, celeridade e investimentos no centro de São Paulo. Secretário, nós estamos falando com o pessoal que mora, lideranças, pessoas comuns que moram no extremo leste da cidade de São Paulo. E a informação que chega para lá, e aí o seu desafio é um grande desafio, mas também é um desafio imediato, né?
A informação que chega lá é que nós temos uma Cracolândia, temos aqueles grandes problemas de pessoas, moradores em situação de rua, e é o que a gente ouve sobre o centro de São Paulo. E o que a gente percebe, e me preparei para essa conversa contigo, são coisas boas, projetos bons que estão acontecendo. Por exemplo, na área da segurança, vocês estão trazendo mais policiais militares, através da operação delegada, contratou-se mais GCMs nessa gestão. Aliás, a gestão do prefeito Ricardo Nunes é que mais está investindo em segurança no centro de São Paulo. 3.000 câmeras e também a questão de doação até de coletes refletivos para clientes. Vocês estão fazendo um trabalho e às vezes não está chegando a informação completa. As pessoas gostam de olhar o negativo, não é isso? A questão da segurança nos diálogos com a sociedade civil é um dos pontos que mais aparece. A questão da segurança, as pessoas em situação de rua, a questão das cenas de uso de entorpecentes, então isso tudo está mapeado. Mas sério, se você for dar aqui, eu faço um convite. Você veio aqui andando a pé, a situação do centro mudou muito nos últimos meses. O prefeito Ricardo Nunes fez toda uma reestruturação da carreira da Guarda Civil Republicana. A gente escuta dos integrantes que é o prefeito que mais investiu, que mais valorizou a Guarda, que praticamente dobrou o salário inicial, que era de 2.180, passou de R$4.000. Então, nessa valorização, fez um concurso para 1.000 que acabaram de ingressar, chamou mais 500 que estão na academia, equipou a Guarda, pôs equipamentos, arma, carros, uma série de equipamentos importantes da segurança, então transformou realmente a Guarda Civil. Só em São Miguel Paulista nós temos atualmente mais 30 GCMs fora o Jardim. Porque o que aconteceu? Nesses 1.000 que entraram, uma parte, 400 vieram do centro, o resto espalhou pela cidade. Então é importante. O Smart Sampa é a tecnologia a favor da segurança, cidades do mundo investindo em câmeras, diminuindo índices de furto, roubo e de criminalidade. Então o prefeito acredita muito nisso. Começou a instalação de câmeras, só no centro eram 3.000. E o prédio dos Correios, que muitas pessoas conhecem ali no Agabaú, o prédio bonito, vai ser a sede do SP 24 horas. Então, o central de monitoramento, o prefeito Ricardo Nunes quer ter uma área aberta, para que as pessoas possam ir lá ver como que funciona essa central de monitoramento, que vão estar ligados a todos os órgãos municipais, estaduais, federais, para que a gente possa ter uma integração nesses chamamentos através do uso das câmeras. E a operação delegada, que é exatamente o aumento do efetivo da Polícia Militar. Esses coletes, todos os coletes amarelos que você vê andando, é a delegada funcionando, ou seja, o que é a delegada? O policial trabalha num regime 12 por 36. Então trabalha 12 horas e folga 36. No dia de folga dele, ele pode descansar, ele pode trabalhar em outras funções e ele pode vir para a delegada. O que estava acontecendo? Não estava atrativo, senhor. O policial deixou de vir fazer a operação delegada, ela estava com pouca atratividade. O prefeito Ricardo Nunes mandou um projeto de lei para a Câmara, aumentou o valor desse pagamento da operação delegada 2 vezes em 2021 e 2022, gerando mais interesse e aumentando a adesão, que nesse último mês chegou a quase 98% das vagas. Vagas essas que ele dobrou, eram 1.200. Foi para 2.400, o centro que era 400, 300 vagas, foi para 1.500 vagas. Então, olha o destaque que o centro está tendo do ponto de vista de segurança, né, nessa utilização das vagas da operação delegada. Então, recapitulando, esse aumento, coordenado por uma nova área aqui dentro da prefeitura, o Coronel Celso, que a governança da delegada, porque essa delegada era um convênio e ninguém tomava conta desse convênio. Mas agora não, agora há uma governança aqui do coronel que toma conta das áreas. Foram mapeadas 180 pontos no centro e que fica a sua operação delegada, e também veículos foram liberados nessa grande parceria que pode dizer a Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado. Então houve um aumento claro que você anda na rua e você vê facilmente o número de policiais maiores, trazendo mais segurança para a nossa população. Agora, além de investimento, além das leis para facilitar esse processo, vem também a criatividade. Eles falam um pouquinho sobre o projeto Ruas Abertas aqui na verdade. Sem dúvida, certo. Ruas Abertas, assim como tem na Paulista, Paulista virou hoje, com Ruas Abertas aos domingos e feriados, um grande local de lazer da cidade, um local turístico. Né? Você traz as
pessoas vão para a Paulista nos dias de ruas abertas, né? E a prefeitura levou isso para a Liberdade. A Liberdade já tinha lá um núcleo bem consolidado, é um ponto turístico da cidade de São Paulo, mas você ainda havia um conflito de carro e pedestre em algumas ruas de maior movimento. Então, as ruas abertas, o que ela faz? Ela proíbe o carro naquelas vias e faz com que a gente tenha um maior aumento da possibilidade, da facilidade dos pedestres andarem. Isso tudo foi conversado com a população local, feito audiências públicas, aprovados os projetos, foi feito alguns acertos a pedido dos moradores. Então, uma rua lá que não ia ficar aberta, não ia ficar fechada, mas ficaria fechada, ela passou a ficar aberta, porque é uma passagem que os moradores pedem. Isso sempre tudo em conjunto. E tem o projeto das ruas abertas na São João, que é um projeto muito interessante, que a própria sociedade civil que nos trouxe, não foi iniciativa dentro da prefeitura, isso foi uma iniciativa da sociedade. Nós abraçamos o projeto, que é na Avenida São João, entre o Minhocão e o Gamaú, você tem as ruas abertas de domingo. Está em análise no SPTrans, no CT, e eles vão nos devolver sobre a viabilidade ou não, tendo em vista o número de ônibus que passam no local. Mas seria um local muito interessante de ligação, porque hoje no Minhocão, as pessoas de domingo andam e caminham, andam de bicicleta, só que elas voltam ao fim e voltam. Elas desceriam a São João, chegariam no Gamaú, você criaria uma espécie de um circuito novo para essa ação dentro das ruas abertas de São João, que está em análise e estudos, né? Porque você tem pródromos que passam ali, você tem linhas importantes, então a SPTrans está estudando para ver se é viável ou não fazer dentro desse período. Então a revitalização e a transformação do centro já é uma realidade. A gente vê a imprensa trazendo muitas coisas negativas e a gente reclama que mostra o lado positivo do centro, né? Que é muito ruim essa imagem, parece que você generaliza demais a situação. Você tem lá a questão das cenas abertas, que no passado, em outros governos, chegou a 4 mil pessoas, até porque tinha outro tipo de política. A política do atual prefeito Carlinhos é de atendimento, de saúde para os usuários, que essas pessoas sejam tratadas, né? De tratamento, que independente de produtos químicos, tem que ser tratado, é médico, é área da saúde, mas também, por paralelo, um combate muito forte ao tráfico, aos traficantes que utilizam essas pessoas, que muitas vezes estão lá 5, 10 anos, Provavelmente 30 anos. mas são pessoas, a Unifesp fez uma pesquisa, mais da metade das pessoas estão lá há mais de 5 anos, 10 anos. Então são pessoas que, no convencimento, não foi possível sair da rua. De 2015 para cá, quase mais de 3 mil pessoas saíram da rua e foram buscar tratamento nos equipamentos da prefeitura ou outros equipamentos. Mas, infelizmente, essas pessoas que estão lá não têm essa iniciativa. Então, o prefeito defende um tratamento para elas e um combate duro e rigoroso ao tráfico que se utiliza dessas pessoas para poder fazer comercialização ilegal. Estamos vendo então aí as iniciativas da Prefeitura de São Paulo para o centro da nossa cidade. E tem o projeto Pode Entrar, Reeleição, Rincon, são vários programas que estão acontecendo ao mesmo tempo de várias secretarias para buscar essa transformação do centro. Mas eu queria falar rapidamente também um pouquinho sobre o extremo dessa cidade de São Paulo para atender aí as pessoas que nos acompanham. Viu o senhor na cidade de Tiradentes plantando lar, recentemente em Goianás entregando 1.000 unidades de habitação. Tem alguma novidade lá para a nossa região do extremo dessa cidade? Claro que cabe a mim esse desafio da região central, que é o coração da nossa cidade, mas a gestão do prefeito Carlinhos tem priorizado as ações nas regiões mais periféricas da cidade. Está ao tempo todo. Inclusive planejar a lei do orçamento, o PPA. O PPA é um projeto de lei que no começo do mandato você envia para a Câmara dizendo quais são as diretrizes dos gastos nos próximos 4 anos. Pela primeira vez na história, o orçamento de São Paulo tem uma priorização para as áreas mais periféricas, as áreas com menor IDH. Isso foi feito, está no nosso PPA. O prefeito tem ficado um dia da semana, tirado um dia da semana para visitar regiões da cidade, para que ele possa visitar, entregar equipamentos importantes, mas visitar obras e principalmente dialogar com a sociedade civil. Então,
Ontem mesmo, por exemplo, a gente estava no Jaçanã, que é a região da Zona Norte, mas como você falou, ele já foi para o Guanás, ele já foi para Itaquera, ele foi para Itaim Paulista, foi para a cidade de Tiradentes, foi para São Mateus, Emelina e São Miguel ainda não teve a prefeitura presente, mas é onde ele passa o dia, desde de manhã, toma um café na padaria com os jornalistas, depois visita uma série de obras e ao final do dia um encontro com lideranças para ouvir. É muito importante, o prefeito é um prefeito que sai do gabinete, que vai escutar a população e dali você tem ideias, demandas, sugestões, mas também uma oportunidade para ele prestar conta do que ele está fazendo. E uma coisa eu posso garantir, Sérgio, né? Na região da Zona Leste, o que tem de investimento, principalmente nessa questão de drenagem, saúde, educação, saúde, a cidade tinha 3 UPAs em 2016, hoje tem 24 UPAs, foram 21 construídas na gestão do prefeito, desde a saída, desde os anos de 2017 para cá. A grande maioria entregue recentemente pelo prefeito. Né? Você tem os investimentos em educação, mas esses investimentos, de uma forma geral, muitos investimentos em drenagens, solucionando problemas de anos. Em locais que a gente visita, e a gente visitou nessas ilhas, na cidade de Tiradentes, Itaim, pessoas falam, prefeito, eu sofro há 30 anos dessa enchente. Pela primeira vez eu vejo o prefeito vir aqui e fazer uma obra de drenagem que vai resolver o problema, vai evitar tragédias, evitar alagamentos, né? Porque são obras importantes. Na cidade inteira hoje são 1.300 obras simultâneas em todas as regiões da cidade, né? Envolvidas pela Prefeitura de São Paulo. Bem, conversando aqui com o secretário da Casa Civil, Fabrício Cobra, ele é o garoto de propaganda aqui da Prefeitura, que eu vejo o senhor com brilho nos olhos nas entrevistas que tem dado, para grandes imprensa, me dando essa grande chave de pessoal desse projeto que tem. Vejo o senhor empolgado com esse trabalho, com essa oportunidade que o senhor está tendo, né, de estar no executivo e fazendo coisas que são importantes, que vão entrar para a história da cidade de São Paulo. Então, os paulistanos de forma especial, o pessoal do Extremo Leste, pode então contar com essa disposição de ter um centro bem cuidado e chegando um pouco lá também algum pio lá no Extremo Leste. Sem dúvida, você tem alguns pios ainda em elaboração. E o projeto de intervenção urbana, a gente fica falando aqui em Pinheiro, né? São projetos, são leis, a gente quer dizer assim, são leis específicas para aquela área desenvolver. Você cria mecanismo para que aquela área desenvolva mais. Então você tem ainda em análise o PIO, tomando a TI, o Arco Tietê, que pega uma parte da Zona Norte, mas pega a parte da Zona Leste, né? Porque são áreas que cortam o território da cidade de São Paulo. Tem outros PIOs ainda em elaboração, e esses dois estão na Câmara Municipal para votar. O Tamanho da TI deve votar ainda esse ano, criando essas regras. A gente votou o Jurubatuba, que é na Zona Sul, o Leopoldina, na Zona Oeste, o PIO Central, e você tem todo o Arco Tietê, que pega toda a continuação do Rio Tietê, que caminha assim da região da Zona Norte, passando por toda a Zona Leste. Então ali você tem projetos específicos para que a gente possa intensificar o adensamento dessas regiões. O próprio plano diretor, aprovado em promulgados recentemente, cria mecanismos nas áreas, zonas de estruturações de acervos, para que você tenha também no eixo da Zona Leste o adensamento nos principais corredores e perto das estações de metrô. Tem as obras de mobilidade, Sérgio, é importante você ter falado. BRT Radial Leste, BRT Aricanduva. Só na Zona Leste tem uma série de obras de corredores e BRTs para que a gente tenha continuidade e melhora na mobilidade nessas regiões. No Extremo Leste, no bairro Paulista, a gente tem visto um grande investimento nos córregos. São Miguel Paulista, recentemente, as calçadas, a Praça Parada de Chutermaf, né? Entre outras intervenções da Prefeitura. Então a gente tem visto e acompanhado isso. E quero agradecer, secretário Fabrício Cobra, pela sua disposição de trocar essas informações, parabenizá-lo por manter esse brilho nos olhos, porque o dia a dia desse trabalho não deve ser fácil. Não sei se o prefeito Cardoso gosta tanto dele, porque dar uma missão dessa de cuidar do centro não é coisa muito de amigo, mas é nessas oportunidades que você transforma uma situação ruim, negativa, em algo bom. E, como eu disse no início, é um jovem, tem
tem muitos desafios pela frente, talvez seja o momento de mostrar esse serviço. Né? Obrigado, senhor. Eu que agradeço a oportunidade de a gente ter a oportunidade de falar, né, com os moradores da Zona Oeste, é parte importante da cidade de São Paulo. Temos lá o nosso grande estádio da nação alvinegra, corintiano, com um bom corintiano. É verdade. Não tem como não ter essa paixão. Mas acho que essas obras de drenagem, que você falou, uma série de obras de mobilidade, fazendo essa integração e desenvolvendo não só o centro, mas desenvolvendo polos, né? Você tem o planejamento das poliscentralidades na cidade de São Paulo. O que seria isso? Um novo plano diretor trabalha as zonas de estruturação dos eixos de mobilidade, seja de ônibus ou de metrô. Você cria, através dos pios, uma série de novos centros, né, de desenvolvimento da cidade. Você cria uma cidade policêntrica, que você tira apenas um centro e desenvolve, espalha o desenvolvimento no seu território. Por isso você vai encurtar distâncias, você vai diminuir trajetos e vai fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Né? Porque infelizmente hoje tem pessoas que saem do extremo da Zona Leste, ficam 3, 4 horas em um ônibus para chegar no trabalho na Zona Sul. Então, ao desenvolver a cidade de uma maneira mais igual, você começa a gerar essas policentralidades, que os centros durante toda a cidade desenvolvendo, diminuindo distâncias e aumentando a qualidade de vida das pessoas. Muito bem. Secretário, quero mais uma vez agradecer a sua disposição, parabenizá-lo pelo trabalho, deixar aqui a equipe do Extremo Leste as suas ordens, né, porque é um prazer a gente falar de coisas boas que estão acontecendo no centro da cidade de São Paulo, mas também acontecem em toda a nossa cidade. E agradecer a professor. Imagina, eu que agradeço e estou à disposição, tanto aqui como ir lá também. Se quiser um dia marcar, vamos gravar, vamos falar um pouco da cidade. Já vamos lá na Zona Leste. Agradeço a Ana também, aliás, a sua assessoria toda muito atenciosa, a gente agradece. A gente vai conversando com o secretário municipal da Casa Civil, braço direito do prefeito Ricardo Nunes, e conforme a gente vai conversando, a gente vai conhecendo mais as pessoas, né? E descobrimos aí esse ponto negativo, ser corintiano, mas como ele disse, o centro, né, do extremo leste da cidade de São Paulo tem esta marca que a gente, de qualquer forma, agradece mesmo assim. Obrigado, viu? Obrigado.